Queridos irmãos e irmãs, na fé em Cristo Jesus, que a presença do Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos ajude na compreensão da sua palavra. Amém. A oração pode sentar. Destacamos para essa noite o texto do Evangelho, na sua parte final, quando Jesus perguntou qual deles fez o que o pai queria, e eles responderam, o filho mais velho. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade, os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo vendo isto, vocês não se arrependeram e não creram nele. Você já foi questionado em público por alguém quando estava fazendo alguma coisa que estava absolutamente correta, de acordo com o que Deus ordena? Você já foi acusado por alguma coisa que estava acontecendo sem ter nada a ver com aquilo? Me parece que essas duas situações elas estão relacionadas, estão relatadas nos textos que nós ouvimos nesta noite. E essas duas situações estão aí exatamente porque pessoas não querem reconhecer que estão erradas, não querem se arrepender e não querem crer. Esse não é um problema dos textos bíblicos. Esse é um problema nosso. Esse é um problema da nossa sociedade. Esse é um problema do nosso povo. Esse é meu problema. Nós muitas vezes não queremos reconhecer. Nós muitas vezes não queremos nos dobrar. Por isso eu quero refletir com vocês sobre o seguinte tema. O que o meu pastor precisa me dizer? Vamos começar com o povo de Israel, quando Deus fala com o pastor dele chamado Ezequiel. Deus faz uma pergunta ao profeta Ezequiel, que atuou no cativeiro babilônico. A pergunta é a seguinte: por que será que na terra de Israel o povo vive repetindo o ditado que diz: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos? O que Deus não estava gostando na atitude do povo e que recomenda ao pastor Ezequiel que mude isso. Deus até diz: eu juro que de hoje em diante o povo precisa calar quanto a isso. Não quero mais ouvir esta palavra entre o povo de Israel. O que Deus não estava gostando é que o povo de Israel estava numa situação difícil. Eles estavam lá na Babilônia, estavam lá acampados ao lado do rio. Eles não tinham mais o seu culto. Eles não tinham mais o seu templo. Eles tinham ficado sem nada. E aí eles choram e dizem: mas é por culpa dos nossos pais. É por causa daqueles que nós estamos nessa situação. E viviam dizendo isto. E Deus dá ordem para o profeta Ezequiel, para o pastor deles, mudar esse discurso. Eles agora precisavam reconhecer de que eles também são pecadores. E é que aquela situação não iria mudar, mesmo que os pais já tinham morrido, se eles não se arrependessem verdadeiramente e confessassem o seu pecado. Então Deus os aceitaria e eles poderiam voltar um dia para a sua terra. Enquanto eles permaneciam naquela situação, diziam: os outros são culpados pelo nosso sofrimento, nada iria mudar. Nós temos ouvido isso muito em nossos dias.
Nós temos uma falta muito grande, exatamente de pastores para dizerem a muitos rebanhos de que a situação deles está assim, porque exatamente eles têm pecados. E que essa situação só vai mudar quando eles se arrependerem verdadeiramente diante de Deus. Não há outra forma de a gente ser transformado de um filho das trevas num filho da luz. Não há chance nenhuma de a minha vida mudar diante de Deus se eu não me arrepender verdadeiramente. E quem precisa me dizer sempre de novo isso é o meu pastor. Ao menos é o que Deus deixa claro através do profeta Ezequiel. Essa mania começou já lá com Adão e Eva. Quando Deus confrontou Adão com a desobediência, diz, isso é culpa da Eva. Quando Deus confrontou Eva, isso é culpa da serpente. Isso é culpa do diabo. É o que muitas vezes se diz hoje, isso é culpa do diabo. Não, isso é culpa minha. Deus diz a Adão e Eva que eles deviam reconhecer de que esta era uma culpa deles, e eu preciso também fazer isso nos dias atuais. E preciso ouvir isso também. O segundo momento é dos chefes dos sacerdotes e os líderes do povo. Jesus estava pregando publicamente e eles chegaram e perguntaram para ele o seguinte: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? O que eles estavam questionando era o ensino de Jesus. E qual era a linha do ensino de Jesus? Mateus nos responde essa pergunta, ele diz, daí em diante, Jesus começou a anunciar a mensagem. Ele dizia o seguinte: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Mateus 4,17. Dali em diante é uma referência, logo após o batismo e a tentação de Jesus, começa o seu ministério, ele começa a pregar desta forma. E continua pregando desta forma. E então, o chefe dos sacerdotes e os líderes do povo responsáveis pela pregação daquela época começaram a dizer: o que você está pregando? De onde você diz isso? Qual é a sua autoridade? Isso eles estavam dizendo porque eles não concordavam com aquilo que Jesus estava pregando. Eles queriam ouvir uma outra pregação, aquela mesma que eles estavam pregando ao povo, de que eles poderiam mudar a sua situação por eles próprios, fazendo bem, ajudando, cumprindo muitas das 613 regras que eles tinham e assim por diante. Não com arrependimento verdadeiro, não com a mudança de vida. Quando Jesus é procurado naquela noite, às escondidas, por Nicodemos, e Nicodemos começa a elogiar Jesus e começa com uma conversa fiada que ele queria levar para um destino. Jesus disse: Nicodemos, vamos cortar o barato aqui, vamos ao assunto, vamos direto ao ponto. E ele diz: ninguém pode entrar no reino de Deus sem que tenha que nascer de novo, e sem que essa transformação seja operada pelo Espírito Santo. É assim como o vento, ele está aí, a gente vê, não sabe de onde vem, para onde vai, mas está aí. Assim também o Espírito Santo precisa operar a mudança no coração das pessoas. Essa é sempre a mesma pregação de Jesus. Ele não muda quando ele faz isso em público, em particular, e especialmente adotou isso também com Zaqueu, maioral dos pecadores, ladrão. O que Jesus teria dito naquela oportunidade em que se reuniu na sua casa? Nada além de mostrar que ele é um pecador e que precisava desta mudança, e que o Espírito Santo operaria essa mudança. Em uma certa altura, o Espírito Santo operou essa mudança, e esse Zaqueu levanta e diz: eu reconheço que eu sou um pecador, eu estou arrependido. E Jesus diz no final: houve salvação nesta casa, porque também este é um filho de Abraão, por causa da mudança. É o mesmo que Jesus diz àquela mulher samaritana, no poço de Sicar. Lhe mostrou os seus pecados, ela diz: pai, esse homem sabe de toda a minha vida. E saiu dizendo isso na propaganda que fez a respeito de Jesus, para que as outras pessoas viessem ouvi-lo. E quando ouviram Jesus,
Eles falou também que eles eram pecadores. E depois eles disseram, já não é por causa daquilo que você disse, mas por aquilo que nós ouvimos dele, que nós cremos nele. E o que eles ouviram de Jesus? De que eles eram pecadores, precisavam da mudança de vida. É isso que ele também diz para a mulher adúltera que eles queriam apedrejar. Ninguém te condenou. É a pregação clara da lei. Aquele espetáculo, ele diz também, eu não te condeno, vai e mude a tua vida. Vai e não peques mais. Essa é a pregação do bom pastor Jesus. Ele sempre fez isso. E instituiu a igreja para que a igreja pudesse fazer isso. E ele lembra isso. Vamos recapitular naquela primeira oportunidade em que Jesus vem aos seus discípulos, no domingo da Páscoa, quando ele diz, a paz seja convosco, que ele diz, agora vocês são igreja. E agora vocês têm o poder de abrir e fechar os céus, de perdoar os pecados aos pecadores penitentes e retê-los aos impenitentes. A igreja deve fazer isso, a igreja só pode fazer isso se ela pregar de maneira clara a lei e também o evangelho. Eu só posso me arrepender verdadeiramente todos os dias se o meu pastor me disser isso, que eu preciso desse arrependimento e dessa mudança de vida. Portanto, a única saída que Deus tem para o povo de Israel e da incumbência para o pastor Ezequiel fazer isso é dizer para eles, vocês são pecadores. Vocês precisam reconhecer o vosso pecado. Parem de dar a culpa nos outros. É tão difícil para nós hoje também dizer, eu pequei. Eu pequei, ponto. Geralmente diz, eu pequei, vírgula, mas. É por causa daquilo, é por causa daquilo, uma justificativa. Não agrada a Deus, não serve. Ele diz ao povo de Israel, através de Ezequiel, essa conversa, esse papo furado precisa parar. Você tem a incumbência de dizer a todo o povo que eles precisam se arrepender para ter solução para a sua situação miserável. Temos aqui o exemplo do rei Davi, que pede pelo perdão de Deus. Ele diz, não te lembres os pecados da minha mocidade, é toda a minha vida. Eu sou um pecador desde o dia em que eu nasci, desde o dia em que eu fui formado no ventre da minha mãe. Salmo 51:5. De toda a minha vida, desde o momento da minha concepção, eu reconheço que eu sou pecador. Perdoa, joga esses pecados para trás de ti. Não te lembras de nenhum pecado, me perdoe. Essa é a confissão do rei Davi, no salmo que nós ouvimos nesta noite. Aos líderes judeus, Jesus conta uma história, porque eles fizeram essa pergunta e Jesus não responde diretamente, faz uma outra pergunta e coloca eles na parede. Eles ficaram calados. Então Jesus continuou e disse para eles o que eu precisava dizer. E disse para eles o seguinte, um pai tinha 2 filhos, ele disse ao mais velho, vai trabalhar na vinha, ele disse, eu não vou. Mas depois se arrependeu e foi. E ao mais novo deu a mesma ordem, ele disse, eu vou, mas nunca foi. Então ele perguntou àqueles líderes que o questionaram, qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam, o filho mais velho, porque ele mudou a sua atitude e obedeceu ao pai. Então Jesus diz, essa mudança que vocês precisam, e já vai tempo que ela devia ter acontecido. Vocês têm exemplos à vossa frente. Os publicanos, os pecadores e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Já foram à frente porque se arrependeram. A pregação começou com João Batista, que dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E vocês ainda não se arrependeram. E tiveram essas pessoas que já mostraram o caminho para vocês, e vocês ainda continuam nas trevas. Jesus respondeu exatamente o que eles não queriam ouvir, que eles precisavam de arrependimento verdadeiro. Geralmente essa é uma pregação que nós não gostamos de ouvir. Essa é uma pregação que o mundo não quer ouvir. Essa é uma pregação que as pessoas de maneira geral não querem ouvir. Por isso nós podemos ver muitas vezes grandes enxurradas indo atrás de pregadores que nunca lhes pregam de que eles são de fato pecadores, precisam de arrependimento verdadeiro, senão nunca vão pisar na vida eterna. Eles dizem, tem o Jesus aí, ele resolve todos os vossos problemas,
vocês precisam dar provas da vossa fé, vocês precisam fazer pactos com Ele, vocês precisam assumir compromissos com Ele. E eles vão nessa onda, nesse papo furado, e dão testemunho de que Cristo fez por eles, e jamais são levados a confessar os seus pecados, a arrepender verdadeiramente. Eu posso dizer com absoluta certeza, se continuarem nisso, nenhum deles entrará na vida eterna. As prostitutas, os publicanos, os pecadores já foram à frente deles, e eles nunca chegarão lá. Porque essa pregação não é nada diferente daquela que os líderes dos sacerdotes e do povo judeu já fazia tantos anos atrás. Essa é uma pregação satânica. Essa é uma pregação que precisa ser removida. Por isso, nós precisamos agradecer a Deus exatamente porque nós a temos. E essa pregação vai fazer com que nós vamos viver do Evangelho. Isso é bem diferente. Nós não vivemos mais de nós mesmos. Nós vivemos do Evangelho. Nós vivemos do perdão que nos é concedido através de Jesus Cristo. Nós não nos consolamos por aquilo que nós somos. E nós somos tentados a nos consolar, dizendo, eu não fui tão pecador, eu mereço alguma coisa de Deus, Deus precisa me tratar de maneira diferente, porque afinal de contas eu produzo coisas boas. É papo furado, é conversa de Satanás no nosso ouvido. O que me consola unicamente é aquilo que vem de Jesus. O que me consola é o verdadeiro Evangelho, de que Ele fez tudo, Ele é o Filho obediente, até as últimas consequências, até a morte de cruz. E me oferece agora o Evangelho gratuitamente, esse perdão. E pelo arrependimento verdadeiro consigo ver com os meus olhos a necessidade desse Evangelho e eu o aceito pela fé. E então eu estou consolado. Esse é o único consolo verdadeiro. O outro é barato, é oferecido pelo Satanás. Não custou o sangue de Jesus. O único consolo verdadeiro é aquele que custou muito caro, que custou o sangue de Jesus. Deus queria que o povo de Israel se arrependesse, era tão simples, era tão fácil. Reconhecer os seus pecados e ser perdoado, e poder voltar para a sua terra. Jesus queria que o povo de Israel aceitasse, que os líderes aceitassem isso. No final da sua vida ele chorou por Jerusalém, pelo povo, que não deu ouvidos à sua pregação. Isso aconteceu depois, através da obra do Espírito Santo, pela pregação daqueles apóstolos. Quando nós reconhecemos nossos pecados, nós arrependemos e confiamos, a nossa vida é outra. E isso o meu pastor precisa me dizer a cada nova pregação. Me lembrar que eu sou um pecador e me mostrar também o Evangelho em Jesus Cristo. Deus deu à sua igreja uma coisa fantástica que se chama o Fista Chaves. E diz que tem o poder de abrir e fechar a porta dos céus. Não que nós escolhemos as pessoas que nós vamos deixar entrar e as que vamos deixar de lá de fora. Nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos pregar a lei, em primeiro lugar o Evangelho, para que as pessoas possam reconhecer o seu pecado e depois lhes dizer, vocês estão perdoados pela graça de Deus, a porta dos céus está aberta. E a cada novo dia, quando acontece essa confissão, nós repetimos essa mensagem. O que o meu pastor precisa me dizer? O que Deus mandou o profeta Ezequiel dizer para aquele povo que ficava dando a culpa nos outros? O que Jesus disse para aqueles líderes de que eles precisavam de arrependimento verdadeiro. Perdoados são os teus pecados. Que bom que Jesus fez isso por mim. Que bom que eu pertenço a uma igreja que me ensina de maneira clara a lei e o Evangelho. Uma igreja que tem pastores que exatamente obedecem àquela ordem dada a Ezequiel e também dada a Jesus através dos discípulos que depois receberam essa incumbência de pregar. Que eu possa dizer, eu pequei. E que alguém possa me dizer, você não precisa morrer, porque os teus pecados estão perdoados por causa de Jesus. Que bom que eu posso compartilhar esse Evangelho. Que a minha vida seja a preocupação de dizer isso para as pessoas. Deixar bem claro. Essa é a mais modesta e a mais simples das formas de poder testemunhar o Evangelho. Mas é a mais eficiente de todas. Se eu posso dizer isso, se eu tenho condições de dizer isso a alguém, ao meu vizinho, ao meu amigo, e lhe trazer o Evangelho,
eu estou sendo um grande evangelizador. Que Deus nos conceda a graça de nós podermos agradecer por aquilo que nós temos e recebemos e nos motivar a que nós possamos compartilhar isso com tantos outros que não recebem isso, que são enganados e são iludidos. Que bom que o meu pastor que me prega todos os finais de semana não me engana e nem me ilude, mas me prega aquilo que eu muitas vezes não gosto de ouvir, mas aquilo que o bom pastor Jesus mandou pregar. Amém.